Obrigado, audiência. Obrigado ao Beto. Obrigado à Marisa, que está aí no suporte. E nós teremos, vamos apostar em 1h30 e até 2 horas de bate-papo sobre o impacto da inteligência artificial na saúde. Na verdade, a saúde ela recebe impacto de tecnologia, uma coisa extraordinária, todo dia, todo o tempo, tanto na área de cirurgia, por exemplo, os robôs, já estamos na quarta geração de robôs para apoio na cirurgia, o que melhorou muito a eficiência cirúrgica, mas que também cortou trabalho de muito cirurgião que ainda não teve uma oportunidade de treinar para o uso do robô, ou mesmo o hospital para comprar o robô, que é uma coisa, é um investimento ainda muito caro. Mas na área da radiologia, os a análise das imagens também ficou muito mais precisa. No laboratório, os robôs, tanto na área da pré-análise quanto da análise e do display do diagnóstico, também é uma coisa de muito impacto. E no dia a dia dos consultórios, a gente espera um impacto muito grande. Daí eu ter convidado o Beto Lopes, que não é da área da saúde, ele não está influenciado pela área da saúde, mas ele sabe tudo, ou pelo menos vem pesquisando, estudando sobre a inteligência artificial. Então, ele é uma pessoa absolutamente isento, sem viés, sem nada nesse tema. Bom, então, Roberto, eu queria, para não ficar perdendo muito tempo fazendo a apresentação, que você se apresentasse, contasse a sua origem, a origem da Beta House, que é a tua empresa, o que vocês fazem e, principalmente, o que gerou esse seu interesse na inteligência artificial e o que você já fez até aqui e por que você me encantou tanto com a palestra que eu assisti e que você abordou temas que nós precisamos de abordar na saúde. Então, Beto, com você. Legal. Maravilha. Paulo, antes de mais nada, super obrigado aí pelo convite. Para mim é uma alegria e uma honra enorme ter a oportunidade, a possibilidade de falar aqui para uma turma tão bacana. E na medida em que o pessoal vai chegando aqui, a gente vai se atualizando. Mas eu acho que eu vou trazer, eu já vou até compartilhar, né, Paulo? A gente estava até colocando todo mundo na mesma página, eu e o Paulo, antes de entrar, a gente falava se ia ser mais um bate-papo ou se daqui a pouco a gente estruturava uma apresentação e depois partia para o bate-papo. E a ideia, então, pessoal, sem prejuízo de qualquer momento alguém levantar a mãozinha, abrir o microfone e me questionar, é que eu traga uma apresentação mais estruturada, assim, falando um pouquinho sobre impactos da inteligência artificial num contexto de negócio e tocando na saúde também. E depois a gente tem um momento mais longo aí de bate-papo para aprofundar algumas temáticas, trazer algumas questões que eventualmente podem estar gerando inquietações, angústias e tudo mais em cada um de vocês. Então eu vou aproveitar a minha apresentação até para falar um pouquinho de mim, um pouquinho da Beta House também. Pode ser, Paulo? Pode ser, e é tudo que a audiência espera, viu, Beto? Legal, legal. Então deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vocês acho que já devem estar vendo a minha apresentação. Só deixa eu trazer isso aqui para o lado aqui para botar no modo apresentação. Estão vendo? Agora tá aparecendo um cara de terno e gravata aí no fundo ou não? Sim? Então tá, maravilha. Aparecendo. Pessoal,
Boa, boa. Então tá funcionando aqui a apresentação, tá no modo apresentação exatamente da maneira aqui como a gente estava pensando antes. Mas então, me apresentando, né? O Paulo já deu aí já fez alguns spoilers. Eu, de fato, não sou da área de saúde, nunca trabalhei diretamente com a área de saúde. A gente até tem alguns relacionamentos com pessoas. Já estive, inclusive, em eventos relacionados à área de saúde, falando sobre o impacto da inteligência artificial, mas de fato eu chego aqui muito mais limpo e sem maiores vieses, como o Paulo já antecipou. E talvez como essa própria foto sugira, eu sou advogado de formação, né? Então essa é um pouquinho da minha história. E eu costumo brincar que aconteceu na minha vida uma transformação daquele advogado tradicional, de terno e gravata, que trabalhava com clientes tradicionais e escritórios de advocacia tradicional, para um cara muito conectado à inovação de uma maneira que hoje em dia, olhando para trás, parece fazer muito sentido, né? Mas há 7 anos atrás eu era ainda esse cara, por mais que já tivesse uma conexão muito grande com o mercado de inovação, por trabalhar com startups, por mentorar startups desde 2012, praticamente 95% do meu tempo era exercendo advocacia tradicional, mas desde 2018 eu já venho empreendendo junto com meu sócio, o Felipe Beck, que é o fundador da Beta House, essa empresa. Essa foto é uma foto que eu tirei num curso que eu fiz na Singularity em 2019, e desde então, a gente vem empreendendo a Beta House, que nada mais é do que uma empresa de consultoria e educação corporativa que trabalha muito em duas grandes verticais. Uma vertical que trabalha mais na área de estratégia, então a gente trabalha muito desenvolvendo planejamentos estratégicos, implementação de OKRs, que é uma metodologia, uma abordagem para fazer a gestão do planejamento estratégico, e, para o outro lado, uma vertical de inovação. Nessa vertical de inovação, a gente trabalha muito no sentido de apoiar as empresas na estruturação da sua gestão de inovação, de uma governança de inovação, para que a inovação não seja mais movimentos episódicos ou pontuais dentro dos negócios, mas cada vez mais estruturado, que isso seja incorporado no tecido corporativo de uma maneira cada vez mais estruturada, com fundamento, com metas e métricas, para que de fato isso ajude o negócio a se transformar e se adaptar nesse contexto de mundo cada vez mais maluco e imprevisível que a gente vem vivendo. Dito isso, feita essa breve apresentação, eu queria, pessoal, até para aquecer aqui todo mundo com relação a um pouco da visão que a gente tem sobre a inteligência artificial, compartilhar com vocês um vídeo bem brevezinho, que traz um pouco da nossa visão, é um grande manifesto que a gente produziu sobre o que a inteligência artificial pode fazer e já está efetivamente fazendo aqui nas nossas vidas. Então, vou compartilhar o vídeo e na sequência a gente continua. Vocês estão ouvindo o som ou não? Tava vindo o som ou não? Tá sem Que som. daí Ah, tá tá bem. sem som. Então eu vou só tirar o AirPod por enquanto e daí depois eu volto com o AirPod, porque tem essa questão que se a gente Tá, agora vai, vamos ver. Paulo, quando começar a rodar de novo, me dá só um joinha. Bom, vamos lá. Valeu. Uma nova era já começou. A era onde a inteligência artificial não é mais uma ideia futurista, mas uma realidade tangível. Já presente há muito tempo em muitas atividades, nos nossos e-mails, aplicativos e smartphones, agora sua presença é ainda maior. Presente na vida real, física e digital. Mas isso não é motivo para temer essa nova fase, e sim aprender a dançar com ela. Pois a inteligência artificial não vai acabar com os empregos, mas sim com aqueles profissionais que não souberem lidar. Nós, seres humanos, devemos nos conectar a essa nova tecnologia como uma aliada e não como uma ameaça. A IA potencializará cada vez mais a produtividade humana. Ela está aqui para nos servir. Ela possui capacidades incríveis para impulsionar a criatividade, apoiar a inovação e desempenhar diversas atividades. Para tornar seu negócio a prova de futuro, não há outra opção senão abraçá-lo. E sim, dá para evitar essa realidade, mas não as consequências dela.
Domine a inteligência artificial e não seja dominado por ela. Foque no high-tech sempre, mas nunca esqueçamos do high-touch. Ajude seus colaboradores a entender isso também. Seja um disseminador desse movimento. A barra foi elevada e precisamos entender que isso não vai retroceder. A IA definitivamente não é o futuro, é o agora. E o agora pede que estejamos prontos para abraçar essa nova era. Seja bem-vindo à revolução da inteligência artificial. Somos Beta House. Vocês conseguiram ouvir? Sim, Paulo, deu tava com pra ouvir? áudio. Foi com áudio? Tá tudo ótimo, foi muito bom. Eu Deu tinha para ficado entender bem, foi perfeito. ótimo. Eu vou voltar pro AirPod aqui, que eu acho que dá menos. E fica melhor por aqui. Mas a primeira provocação que eu queria fazer, quando vocês assistem um manifesto desses, um vídeo como esse, como é que você se sente? Qual é o tipo de sensação, de emoção que esse tipo de vídeo provoca? Se alguém quiser levantar a mão aí e participar, já começar uma interação aqui, fica super à vontade, abre o microfone e a gente conversa rapidamente aqui. Eu vou me arriscar. Te projeta Vamos para o lá. futuro. E que tipo de sentimento provoca? Que tipo de emoção provoca? É mais positiva ou negativa, Paulo? Qual é a sua percepção No sobre meu isso? caso, extremamente positiva, porque eu sou Legal, turista, otimista e acho que isso vai ajudar muito. legal, legal. Quem mais, pessoal? Vamos lá, quero ouvir um pouquinho vocês. O, o, o Mauro colocou que é positivo, é Positivo. sinceramente pouca emoção, porque ele ainda não está com muito entusiasmo, e é assim mesmo. Maravilha, Desculpa, deixa eu abrir maravilha. o meu microfone. O que eu quis dizer é que é um vídeo que é mais ou menos comum aos entusiastas, né? Assim, já é uma coisa que já ficou mais habitual, né? Perfeito, perfeito. E a sua percepção, ela é mais positiva ou mais negativa? Positivo. Positiva. Legal. Eu gosto de fazer essa provocação, até muito dentro de um contexto desse material aqui da Deloitte, tem um relatório do início desse ano, que traz justamente um viés cada vez mais otimista em relação a sensações, emoções que a inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, provoca nas pessoas, né? E eu venho constatando isso já há algum tempo, porque desde março, abril do ano passado, eu venho sucessivamente realizando palestras, workshops, treinamentos sobre esse tema, e teve uma virada de chave bem importante do ano passado para cá em relação a esse tipo de sensação. A gente tem uma clareza muito grande que até ali, primeiro semestre, início do segundo semestre do ano passado, existiu um receio muito grande. Então, questões relacionadas a medo, confusão, ansiedade, raiva, eram realmente fatores que estavam mais em evidência. E hoje em dia a gente vê cada vez mais isso assentado. Existe uma expectativa da sociedade em geral mais tranquila em relação ao quanto isso efetivamente vai nos impactar, o quanto vai tocar no nosso dia a dia, e a gente começa a ver então essa perspectiva mais otimista assumindo um protagonismo maior do que essa percepção ou emoções mais negativas, né? A sensação que a gente tem, a leitura que eu faço é muito a partir desse contexto de que até o início do ano passado a gente tinha de fato um receio da velocidade com que as coisas fossem acontecer. Vocês devem se lembrar daquele manifesto que foi escrito e assinado por uma série de grandes referências de tecnologia, encabeçado pelo Elon Musk, falando do quanto eles estavam receosos dos avanços da inteligência artificial para, de alguma forma, tentar parar algo que era absolutamente impossível naquele momento. Mas a realidade é que hoje a gente tem uma clareza de que aquela velocidade, ou quanto aquela velocidade assustava, no sentido de eventualmente haver uma substituição de pessoas, de posições, de tarefas, isso não vai acontecer. Pelo menos não no médio, curto prazo, a gente deve ter aí
um tempo maior até que efetivamente a gente tenha uma virada de chave mais importante, mais impactante, e me parece que é um pouco por conta disso que hoje em dia as emoções deram uma arrefecida no sentido, nessa perspectiva um pouco mais negativa. Mas a realidade, pessoal, e trazendo um pouco mais de contexto para esse nosso bate-papo aqui, a gente vive hoje, sem dúvida nenhuma, um mundo em transformação muito importante. É uma transformação em que a gente tem um viés de tecnologia muito forte e novos comportamentos que, quando a gente começa a misturar e, e trazer isso tudo dentro de uma convivência nos nossos dia a dia, sem dúvida nenhuma, a gente vê o quanto as coisas efetivamente estão mudando. A gente tem tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada, internet das coisas, veículos autônomos e talvez a mais impactante de todas as tecnologias, que é a inteligência artificial, entrando no nosso dia a dia cada vez mais e, consequentemente, fazendo parte da nossa vida de uma maneira que acaba sendo muito mais uma extensão, por vezes, do nosso próprio corpo. E essas novas tecnologias moldando, consequentemente, uma série de comportamentos também. Aqui a gente tem uma dificuldade até de saber um pouco daquela história do ovo e da galinha, né? O que está acontecendo antes? É a tecnologia que molda o comportamento ou os novos comportamentos moldam as novas tecnologias? Mas é um pouco de cada coisa e é o equilíbrio disso tudo que acaba trazendo esse contexto que a gente vive hoje de mundo em transformação. E diante desse contexto, a gente tem justamente essa provocação, né, de que não há dúvida nenhuma de que a gente hoje caminha para algo novo que tem escala e proporção que de fato são exponenciais. Eu gosto muito de uma fala que a Amy Webb, para quem não conhece, a Amy Webb é uma das principais futuristas do mundo, que ela trouxe agora no último SXSW, e só abrindo um parênteses, né, para quem não está muito, não conhece ela, não sabe muito bem o que ela faz, a Amy Webb, ela simplesmente é uma das maiores, se não a maior futurista que a gente tem hoje no mundo, e a palestra dela é sempre a palestra mais esperada do SXSW, que é um dos principais eventos de inovação que acontece em Austin todos os anos nos Estados Unidos. E o relatório de tendências que o instituto dela traz é o mais completo e o mais respeitado por toda a indústria da inovação, da tecnologia e tudo mais. E nesse ano, no SXSW desse ano que aconteceu em Austin, ela cunhou uma expressão que foi muito interessante, que é a expressão de geração T. O que é a geração T? É a geração de transição. Pela primeira vez na história, a gente tem uma geração que não é mais sobre faixa etária. Todas as gerações que antecederam, a gente falava sobre gerações relacionadas à faixa etária. E aqui é uma geração de transição. Todos os seres humanos vivos hoje no planeta Terra fazem parte dessa geração. Porque nunca antes na história da humanidade nós tivemos um pool de tecnologias, uma quantidade de tecnologias num nível de maturidade tão grande, capazes de gerar impactos tão profundos em todos os segmentos como esse momento que a gente vive agora. E é justamente por nós estarmos nesse ponto de inflexão do mundo como um todo, isso acaba inevitavelmente gerando também esse acrônimo que ela trouxe de volta nessa fala também, e que não é um acrônimo novo, mas que traz dentro desse contexto de geração de transição, que é o FUD, né? Fear, Uncertainty and Doubt. Então, medo, incerteza e dúvida. Nós vivemos hoje um contexto em que essas três palavras, de alguma forma, conversam entre elas e, de alguma forma, tocam em cada um de nós. Porque é aquilo que eu sempre falo, né? Me desculpe, mas se tem alguma pessoa que esteja entendendo tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, a probabilidade das pessoas não estar entendendo nada ela é muito grande. Essa é a realidade por trás de quem, de alguma forma, assume a presunção de que sabe tudo. Porque tem muitas coisas acontecendo e, de fato, a sensação de medo, a sensação de incerteza e, por vezes, de muitas dúvidas, ela acaba sendo inexorável e, de alguma forma, faz parte aí do nosso dia a dia pessoal e profissionalmente falando. Mas, Beto, por que IA, né? Por que a gente vê tanta gente falando sobre isso? Por que a gente vê tantas empresas olhando para isso? Por que de fato isso é um tema que está tão em voga?
Daí eu volto a falar um pouquinho da MWeb, e esse é uma das páginas do seu relatório de tendências, e sem a pretensão da gente entrar no detalhe de cada um daqueles segmentos ali, e o cuidado com a saúde, tanto numa perspectiva de sistemas quanto de serviços, está contemplado dentro dessa indústria, uma das indústrias que ela traz. O grande ponto desse material aqui, desse slide, é mostrar que quando a gente olha para a inteligência artificial generativa e quando a gente olha para a inteligência artificial, todos os setores, todas as indústrias serão, por esta tecnologia, impactadas no curto prazo. Todas as outras tecnologias, tem alguns que já está mais próximo de um impacto real, outras um pouco mais distantes, mas as duas únicas tecnologias, que é a IA e a IA generativa, que vão impactar todos os segmentos, é justamente a inteligência artificial. Então, a gente não pode negligenciar com relação a isso. Não dá para achar, para imaginar que é mais um hype, né? Por isso que o nome da nossa palestra, da provocação, é ir além do hype, porque é justamente sobre isso. Não é uma onda que daqui a pouco vai passar e vai esmorecer com algumas outras tecnologias, até algumas tecnologias recentes que a gente teve e que daqui a pouco a gente nunca mais vai ouvir falar. E existem alguns fatores que nos fazem acreditar muito que, de fato, isso não é um hype, não é uma coisa passageira e que daqui a pouco ninguém mais vai falar a respeito. E quando a gente olha, por exemplo, para esses 4 logos, que são 4 logos que todos aqui, eu não sei se todo mundo, mas eu imagino que a grande maioria já conheça, né? Tem ali o logo da Meta, que a gente está falando de Instagram, de Facebook, Microsoft, Alphabet e Amazon. O que essas 4 empresas têm em comum em relação à inteligência artificial? Todas elas, em diferentes contextos e de diferentes maneiras, falaram abertamente através dos seus executivos que, neste momento, elas entendem que superinvestir em inteligência artificial e infraestrutura de inteligência artificial é mais importante ou é mais necessário do que subinvestir. Então, quando a gente tem 4 das principais big techs aqui do planeta super investindo, muito mais do que subinvestindo, a gente passa a ter uma clareza maior, uma percepção, uma tangibilização de que isso aqui é um movimento muito mais profundo do que a grande maioria dos movimentos que a gente tem visto de outras tecnologias que daqui a pouco teve os seus hypes presentes, mas que no meio do caminho acabaram por algum motivo enfraquecendo e sendo uma onda passageira esperando uma próxima onda. Eu gosto muito de trazer esse dado aqui porque ele nos toca de uma maneira importante também. É um outro relatório da Deloitte, esse aqui do ano passado ainda, e eu gosto de trazer ele, por mais que ele não esteja super atualizado, porque ainda no ano passado questionados. E isso aqui, todos esses relatórios, a sua grande maioria, mas esse aqui também é um dos relatórios que tem uma atuação, uma abrangência global. Todas as pessoas que responderam esse relatório, quando questionados quando a inteligência artificial provavelmente transformará a sua organização, responderam dessa maneira que vocês estão vendo aqui na tela. E vejam que não é sobre quando a IA impactará o seu negócio, é quando a IA transformará o seu negócio. E quando a gente olha, sempre tem os negacionistas, né? Então tem 1% ali de que acredita que nunca a inteligência artificial vai impactar, mas apenas 20% desses respondentes acreditam que vai demorar mais do que 3 anos, para fora de 2027. Isso, em contrapartida, significa que 79%, né, com aquele 1%, para não dizer 80% aqui, mas arredondando 80% das pessoas acreditam que em menos de 3% haverá uma transformação dentro do seu negócio por conta da inteligência artificial. Daí a gente entende o porquê disso, de fato, está tão presente no nosso dia a dia e as pessoas cada vez mais querendo saber sobre ela, um anseio, uma angústia, uma inquietação de buscar cada vez mais informações em relação a esse tema. Daí a gente traz aqui a primeira grande provocação desse primeiro bloco aqui do nosso bate-papo,
que definitivamente a IA não é mais uma ideia futurista, mas sem dúvida nenhuma uma realidade tangível. Ela já toca nas nossas vidas, tanto na perspectiva pessoal quanto na perspectiva profissional. E isso faz com que a entrega de valor existente, o fato da gente conseguir internalizar e tangibilizar muito dessas entregas de valor, faz com que não seja apenas mais algo passageiro, mas algo que vai estar e ser cada vez mais presente no nosso dia a dia. Sempre que eu falo sobre as mais diferentes temáticas, eu faço questão de trazer algum tipo de bibliografia, né, para aquelas pessoas que gostam ou gostariam de aprofundar mais em determinados temas. E em relação à inteligência artificial não é diferente. Então, tem esse cara aqui que é um chinesinho super simpático. Eu adoro essa foto aqui que traz um pouco dessa simpatia dele. E esse cara é um dos caras não só que mais entende sobre inteligência artificial no mundo, mas também um cara que tem uma percepção e um conhecimento muito grande dos dois principais centros de inteligência artificial, que é os Estados Unidos e a China. Ele foi do conselho de administração da Apple e do Google nos Estados Unidos, assim como do Alibaba na China. Então, só para vocês entenderem um pouco de quem é esse cara, em que mundo ele conseguiu orbitar para legitimar ele de ser, sem dúvida nenhuma, uma das principais autoridades que a gente tem em relação a esse tema. Daí a gente tem esse livro, esse primeiro livro de 2018, AI Superpowers, em que ele traz uma questão até um pouco mais técnica, mas lá em 2018 ele já trazia muito daquilo que a gente está vendo hoje de inteligência artificial. E o AI 2041 é um livro super interessante que fala muito sobre como é que o mundo vai estar, como é que vai ser a nossa vida, como é que toca no dia a dia das pessoas a inteligência artificial lá no ano de 2041. Tem um jogo aqui, porque 41 é AI, né? Se a gente transformar o numeral em letras. E esse livro, ele foi estruturado da seguinte maneira. O Kai-Fu Lee, ele, junto com aquela outra pessoa ali que eu não consigo ler, eu nunca me arrisco a dizer, a pronunciar o nome dele, mas esse cara é um contista chinês. Então, esse cara, ele escreveu 10 contos que se passam no ano de 2041 e que trazem esse contexto da inteligência artificial impactando na vida das pessoas diante daquela realidade. E ao final de cada um desses contos vem uma explicação técnica do Kai-Fu Lee das razões pelas quais ele acredita que aquilo lá vai acontecer até 2041 e vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, esse acaba buscando tangibilizar um pouco melhor coisas que vão possivelmente fazer parte do nosso dia a dia lá em 2041. E o outro daí fala um pouquinho mais técnicas, questões relacionadas à técnica e o quanto a inteligência artificial aí se fará presente no nosso dia a dia cada vez mais. Até aqui, pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu tomo água? Parece que não, porque está todo mundo Vambora. muito atento para Vambora depois então. debater contigo, Beto. Legal. Então, falando um pouco sobre ondas de IA, tá, pessoal? E aqui eu vou falar basicamente sobre 4 grandes ondas. A primeira delas é a que a gente chama de IA da internet, né? E aqui traz muito essa questão da personalização. Eu gosto de trazer muito também essa situação do quanto a IA já se fazia onipresente nas nossas vidas, né? Então, todas as vezes que a gente está redigindo um e-mail e tem aquela autocompressão daquilo que a gente está escrevendo, né? Uma sugestão daquilo que você vai escrever, é a inteligência artificial que tem por trás. Uber e Waze, né? Quando a gente tem a questão do tempo estimado de chegada, quanto tempo falta para o motorista chegar, as correções de rota no meio do caminho em tempo real também são ferramentas de IA que a gente tem por trás. Netflix e Spotify, quando sugere playlist, sugere séries, com base naquilo que você viu, daquilo que você gostou, do que você não gostou. Também são ferramentas, são algoritmos de inteligência artificial personalizando para você, entregando um resultado mais que seja fidedigno àquilo que corresponde aos teus gostos. E talvez, para mim, aquele mais impactante de todos, muito do que a gente tem visto
no Instagram quase que diariamente, né? Eu não sei vocês, mas eu fico impressionado o quanto, não digo todos os dias, mas olha, não são poucas as vezes que o Instagram me surpreende apresentando, jogando na minha cara coisas que eu não pensei, que eu não pesquisei, que eu não conversei, mas que por uma compreensão de contexto, por uma capacidade de cruzar e identificar padrões que a olho nu a gente não tem condições de fazer, de explorar, de extrair, ele acaba muitas vezes entregando coisas que sequer a gente tinha clareza de que a gente precisava e muitas vezes faz sentido. Não sei se isso é uma realidade para vocês, mas para mim é uma coisa super presente, né? O quanto cada vez mais o Instagram, por vezes, aí nos surpreende com coisas que sequer a gente fez qualquer sorte de pesquisa, de busca e tudo mais. A segunda onda é a de negócios, e aqui a gente tem visto, né, muito, principalmente na indústria, né, automatizando, robotizando muitas entregas, muitas tarefas, muita coisa mesmo vem acontecendo. Eu sempre gosto de fazer a brincadeira dessa foto, que é uma foto que foi tirada pelo meu sócio lá na fábrica da Tesla em 2017 ou 2018, já faz um tempo. Eu gosto de perguntar quantas pessoas, pessoal, podem colocar no chat ali, quantas pessoas vocês veem, se conseguem ver nessa imagem aqui. Coloquem no chat ali. Vamos ver quem é que está conseguindo ver. Uma pessoa, duas pessoas, quatro pessoas, nenhuma pessoa. Pô, o João viu até quatro. Três pessoas. Então, o que normalmente dá para ver, assim, a gente tem certeza, lá no fundo pode ter mais alguma pessoa, mas aqui a gente vê três bem, que dá para, né, se deduzir pelo menos que são pessoas, mas a realidade é que nenhuma dessas pessoas está no operacional, está ali cuidando, operando efetivamente nenhuma daquelas marcas. Tem um cara aqui que daqui a pouco pode ser simplesmente uma espécie de espantalho, aqueles outros dois lá estão conversando, mas a realidade é que a gente vê essa pegada de automação, essa pegada de robotização cada vez mais presente, e isso vai, sem dúvida nenhuma, ser cada vez mais presente na nossa vida também. A terceira onda é a da percepção, e aqui é quando começa a haver essa interação com o ambiente físico, né? Eu imagino que muitos de vocês têm a realidade de assistentes virtuais dentro de casa, e isso acaba, no final do dia, sendo muito mais presente, fazendo parte do dia a dia das pessoas, né? Eu costumo brincar que aqui em casa a gente tem a nossa Alexa e as minhas filhas acabam tendo uma conexão muito próxima, volta e meia, para pedir música, para pedir algum tipo de piada, para perguntar alguma coisa, alguma dúvida que elas tenham, e acaba quase que sendo uma espécie de um quinto membro da família, né? Sou eu, minha esposa, mais duas filhas, e por vezes ali a Alexa está tão presente, tocando uma música, contando algumas coisas, nos respondendo, que quase que acaba sendo aí mais um membro. E a quarta e última onda é a autônoma, né? Quando a gente já tem um nível de sofisticação e desenvolvimento um pouco maior, e a realidade de carros autônomos, drones autônomos, corresponde justamente a esse contexto que, na nossa realidade, né, na realidade do Brasil, por uma questão até de infraestrutura, não é uma realidade posta, não é algo visível, mas basta você fazer uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo, sobretudo o lado oeste dos Estados Unidos, é absolutamente comum, é absolutamente recorrente você olhar para o lado e ver um carro autônomo trafegando com segurança, tranquilidade em qualquer via. Daí gosto de compartilhar essa frase, que é uma frase do CEO da Microsoft, do Nadella, em que ele fala, né, o mundo está entrando numa era de ouro da inteligência artificial sustentada por avanços recentes como os modelos GPT. Eu vejo essas tecnologias atuando como um copiloto, ajudando pessoas a fazer mais com menos. E eu gosto muito de trazer essa segunda grande reflexão aqui, de que a IA não está aqui para te expandir
muito mais do que para substituir, né? A gente vê uma preocupação, um receio, questionamentos em relação a essa questão da substituição, mas é muito mais sobre amplificar, é muito mais sobre apoiar, é muito mais sobre ter a inteligência artificial do teu lado para te impulsionar, para te potencializar como profissional, do que efetivamente para tomar conta, para tomar a sua posição ou algo que o valha. Né? Então, a gente traz muito esse contexto do human in the loop. Né? A gente acredita muito na interação humana e na potencialização do ser humano, do profissional, através de novas ferramentas, principalmente ferramentas de inteligência artificial generativa, que estão aqui para nos expandir e não para nos substituir. Seguindo, então, e trazendo mais alguns dados recentes, né? Então, questionados isso aqui dentro de um contexto Brasil, qual o nível de interesse das empresas em inteligência artificial generativa? A gente vê 34% dos respondentes dizendo que querem implementar isso em produtos auxiliares, então trazer algum tipo de dinheiro novo, que isso denota, inclusive, uma questão de olhar, revisitar o seu modelo de gestão, seu modelo de negócio, seu modelo como opera, qual é o seu dia a dia, o business as usual, né? Aquilo que a gente sempre fez. 32% olha para IA generativo para implementar dentro do produto principal, então melhorar, trazer incremento, né, inovação incremental para aquilo que já é feito. 24% não tem clareza se vai olhar para o core, para aquilo que se já faz, para alguma coisa nova, mas querem implementar. E um percentual baixo ali de 7% que pelo menos não tem nada estruturado, organizado, pensado de implementação. Daí, o que eles buscam, e aqui tá dois principais fatores em relação a isso, né? Dos respondentes, 38,4%. Oi, fala, Paulo. Tem um comentário aqui no chat Opa. do André sobre como o GPT e a Alexa podiam interagir na área de pesquisa. Eu acho que já estão fazendo isso. Ele não está muito difundido, mas a gente já pode fazer pesquisa perguntando para a Alexa. Você podia comentar antes de prosseguir? Vamos lá. Hoje, a pergunta que a Alexa poderia ser embebida com GPT para pesquisa por voz, não seria um ótimo uso. O que acontece, tá? O GPT, ele tem uma parceria com a Microsoft. Então, essas questões de conectar devices a essa tecnologia, a esse LLM, né, essa Large Language Model, a esse modelo de inteligência artificial generativa, tem algumas restrições, a menos que, eventualmente, tu contrate uma API do ChatGPT, e daí tem o ChatGPT Enterprise, que tu consiga plugar e dele trazer automaticamente as respostas. Até onde eu sei, tu pega uma Alexa, por exemplo, ela não acessa diretamente o ChatGPT. No entanto, a gente já tem no próprio ChatGPT a possibilidade de você fazer a interação por áudio. Né? Então, hoje em dia, o que é possível fazer? Você pode gravar toda uma reunião, por exemplo, via um ChatGPT, ele escuta tudo aquilo e ele já estrutura uma resposta para ti. Ah, Beto, mas tem ferramenta, tem o Plod lá, que é uma ferramenta nova que faz exatamente isso. Bom, ele faz isso também, ele é maravilhoso, ele tem uma captação de áudio, inclusive, melhor, uma compreensão de contexto por voz melhor, mas a integração de um GPT com Alexa, especificamente, até onde eu sei, não tem, e Alexa carece muito de conhecimento. Tu pega a inteligência artificial que tem por trás da Alexa, o algoritmo não é um algoritmo que ele está muito defasado se comparado a esses grandes modelos de linguagem que a gente tem, Claude, o Llama, o GPT, o Gemini. Então, só ficando nesses quatro, que talvez sejam os quatro principais, ele não entrega. Tu pega uma Alexa, ela não entrega nem perto do que esses LLMs conseguem entregar. Mas a grande sacada é que a gente já pode interagir por voz com eles, né? Tu pega um GPT na versão paga, você consegue fazer isso e funciona super bem. Ele compreende super bem. Não sei se te respondi a resposta, André.
Ah, não sabia a maneira. Desculpa, muito Beleza, obrigado. boa. Sim. Nada, vambora, vambora. Show de bola. Então, voltando aqui eu acho que, né, Paulo, quando você fez a provocação, a gente estava justamente nesse slide aqui. Existem dois grandes pontos que a grande maioria das empresas está olhando. Um, sem dúvida nenhuma, é o principal, que é ganho de eficiência e produtividade. E a IA hoje já consegue entregar um valor importante especificamente em relação a isso. Produtividade, eficiência são as grandes frentes aí que a gente já vê de entrega real de valor dentro do mercado corporativo como um todo. Depois a gente pode falar um pouquinho especificamente em relação à saúde. Um outro ponto é melhorar a experiência do cliente. E aqui a gente vê um avanço absurdo de agentes conversacionais, né? Os antigos chatbots, que eu não gosto nem de falar chatbot, porque isso remete a uma experiência ruim. Na maioria das vezes, os chatbots proporcionam experiências ruins, mas a gente tem hoje agentes conversacionais potencializados por inteligência artificial e diversas ferramentas que nos apoiam, inclusive ferramentas de low code, que não precisa nem ser desenvolvedor para tu conseguir treinar ela e ela responder de uma maneira adequada, que acaba, lógico, trazendo eficiência também, mas melhorando muito a experiência do cliente. Né? E aqui a perspectiva do cliente, não só o cliente externo, né, a pessoa que nos consome, que nos compra, mas a figura do cliente interno também, que a gente pode melhorar muito a interação com os nossos colaboradores através desses agentes conversacionais. Então, tem uma perspectiva super legal também desses agentes conversacionais, e aqui a gente tem uma entrega super importante já de ferramentas de inteligência artificial. E por isso que cada vez mais a gente vê aí pessoas falando, conversando, tratando sobre ferramentas para melhorar a inteligência, para melhorar a experiência dos clientes como um todo. Aqui um relatório recente de setembro desse ano da Oracle com a IBM, né, em que 100% das pessoas entrevistadas estão sentindo já o impacto da IA e suas automações, mas apenas 50% dos empregados, eles entendem, ainda tem uma dificuldade grande de entender, de compreender os seus respectivos papéis nesse contexto. Então, tem ainda muita gente que já sentiu o impacto, está entendendo que as coisas estão mudando, mas não tem clareza do que fazer, por onde começar e tudo mais. E daí, aqui, eu gosto bastante também dessa informação aqui, né? A gente tem esse relatório da BEM, em que 58% dos executivos brasileiros, então aqui é um recorte do nosso mercado, consideram a adoção de IA como uma prioridade estratégica, então está trazendo a figura da inteligência artificial para o centro da mesa como um movimento estratégico, mas olha só que contraponto interessante, né? Na mesma linha, apenas 73%, quer dizer, 73% dos líderes de RH acreditam que os líderes não estão prontos para liderar esse movimento de mudança. Então, tu tem como prioridade estratégica, mas, por outro lado, as pessoas não estão preparadas para isso. E esse desequilíbrio só nos faz acreditar do quão importante é cada vez mais a gente ter momentos como esses de troca de conversas, de letramento sobre os impactos da inteligência artificial nos mais diferentes setores, nos mais diferentes segmentos. Né? E quando a gente pega todo esse contexto que eu venho falando aí desde o início do nosso bate-papo, fica muito claro que nunca o não arriscar se tornou tão arriscado. Né? Nunca o seguir o script padrão, o seguir fazendo as coisas do mesmo jeito, o business as usual foi tão necessariamente, deve ser necessariamente questionado. Né? E essa é uma terceira reflexão / provocação que eu faço aqui, porque a gente precisa entender que as coisas estão mudando e seguir fazendo mais do mesmo acaba trazendo um risco realmente muito grande. A gente precisa quebrar paradigma, precisa quebrar padrões, precisa desafiar o status quo para se manter relevante e competitivo nesse cenário aqui que a gente vem vivendo. Trazendo um pouco mais de números aqui um relatório só da IBM, não é aquele junto com a Oracle, né? A gente vê esse movimento do ceticismo com uma confiança cada vez maior. Então, perguntas que foram feitas no intervalo aí de um ano, em 2023, 38% dos respondentes dizia que precisava adotar a IA generativa rapidamente.
para acompanhar os concorrentes, ao passo que nesse ano já passou de 38% para 77%. Na mesma linha, 36% responderam que a IA generativa estava pronta para o mercado, e hoje 77% acreditam nisso. E de 33% para 62% foi a quantidade de respondentes que entendem que IA generativa de fato é uma realidade, vai muito além do hype, muito além daquela onda que eventualmente poderia ficar no meio do caminho. Beto, Fala, tem Paulo. uma questão aqui no chat Opa, que é importante, tem a ver no contexto anterior mesmo do líder e a IA. A pergunta é se tem inovações já no forno, na área da saúde, que podem transformar o setor, e você poderia comentar algum exemplo. Eu estou vendo, né, já vou comentar uma informação que eu tenho, que é na área do diagnóstico, que tanto em laboratório de análises quanto de imagem, a IA está fazendo uma revolução incrível. Mas você comentar se tem mais alguma na área do próprio tratamento e da gestão da saúde. vamos lá. Excelente pergunta. Eu sabia que nós em algum momento chegaríamos nessa temática, e depois a gente pode super aprofundar sobre ela. O que eu tenho visto, tá? Eu assino muitas newsletters sobre isso, eu acompanho muito o movimento de IA numa perspectiva global, assim, e tem muita coisa acontecendo nos mais diferentes setores. Dando um zoom para a saúde, tá? Especificamente. E agora eu posso até não lembrar de nome de ferramentas, mas o contexto eu posso trazer e depois buscar isso para compartilhar com todo mundo aqui, Paulo. Mas vamos lá. Uma das coisas, como você falou, imagem, diagnóstico de imagens, né? A gente já sabe que isso é uma realidade há muito tempo, mas pela quantidade de dados que a gente vem recebendo, que os mais diferentes tipos de ferramenta vem recebendo, o nível de acurácia de uma ferramenta de inteligência artificial com relação à análise de imagens e, consequentemente, de dar um diagnóstico, os últimos estudos, os últimos relatórios têm mostrado um nível de acurácia superior, inclusive, ao do ser humano. Ah, mas então vai substituir. Eu não acredito que vá substituir, mas tem aquela questão do duplo olhar. Antigamente a gente ficava 100%, não digo à mercê, mas na confiança de um profissional ou de um grupo de profissionais para fechar um diagnóstico, e hoje em dia esses mesmos profissionais vão ser potencializados, né? E por isso que eu falo muito esse termo de potencialização, de amplificação, por essas ferramentas que vão direcionar para um lado ou para um outro. Então, eles vão nos ajudar muito na virada do ponteiro de para onde esse diagnóstico caminha, né? Então, esse é um dos fatores. Um outro fator também super relevante é quanto maior a quantidade de dados que a gente passa a ter e quanto maior a capacidade que a gente tem de ter ferramentas que abracem todos esses dados e consolidem todos esses dados, a gente passa a ter um acompanhamento da saúde do paciente muito melhor e muito mais personalizada. O que eu quero dizer com isso? Até muito pouco tempo atrás, e talvez isso seja a realidade na grande maioria dos hospitais como um todo no mundo, você vai lá no hospital, daí você entrega o seu documento, daí você relata para o médico o que está acontecendo. Se você vai num especialista em coração, você traz dentro do contexto do coração. Se você vai num dermatologista, você traz... E essas informações, daqui a um pouco, elas estão descentralizadas em diferentes médicos, em diferentes contextos, e a gente não consegue ter uma clareza do todo. A gente tem visto ferramentas que começam a tentar conectar todos esses pontos para conseguir ter uma visão muito mais completa, muito mais holística, digamos assim, do paciente, para conseguir entregar um tratamento muito mais adequado para ele, não só na perspectiva daquele que daqui a um pouco é a razão principal dele estar lá, mas por ter essa compreensão do todo, conseguir entregar algo mais personalizado, mais específico e consequente com um resultado, um retorno
melhor também. O que a gente tem visto também acontecer de uma maneira importante, tá? E tem pessoas ainda que resistem, mas a gente vê uma evolução cada vez maior e essa evolução tende, com o passar do tempo, a fazer com que as pessoas baixem a guarda e se abram mais para movimentos como esses, que é de ter efetivamente, né, robôs para nos apoiar na realização de cirurgias. Sobretudo quando a gente está falando de microcirurgias que tem uma questão até mesmo manual me fugiu a expressão agora de as crianças, elas desenvolvem a motricidade fina, enfim. Quando tem essa questão, muitas vezes a gente está vendo robôs um nível de acurácia de ir para esse detalhamento, conseguindo entregar de uma maneira super importante também. Nessa linha, a gente tem visto cirurgias acontecerem de forma remota, né? Se o atendimento online de forma remota já é uma realidade, tem potencializado a produtividade de muitos médicos, que reduziu o absenteísmo de pacientes que daqui a pouco deram no-show numa consulta, a gente tem nessa perspectiva aqui de cirurgias remota, daqui a pouco um cara que tem condições de fazer cirurgias a partir da sua grande expertise naquilo, de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Né? Então, já tem médicos robôs de forma remota trabalhando, fazendo aí cirurgias super complexas com uma entrega, um resultado muito positivo também. Então, acho que aqui, né, eu trouxe alguns exemplos e, logicamente, quem quiser fica super aberto para trazer, para enriquecer mais aí, mas eu espero o Antônio Júnior aqui ter de alguma forma respondido aí sobre algumas coisas que a gente já vê pipocando de uma maneira muito pontual, mas que a expectativa é que de fato a gente veja aí cada vez numa intensidade e num volume, numa escala maior também. Mais alguma coisa? Não, vamos lá. Vamos embora. Seguindo, então. Ideia aqui, uma perspectiva até pensando em lideranças como um todo, tá? Eu gosto bastante, isso aqui é um artigo da Harvard Business Review, em que eles trazem justamente a capacidade que o ser humano, junto com a IA, eles têm junto a possibilidade de ser potencializado, né, por ferramentas de IA. Então, as principais qualidades humanas de consciência, sabedoria e compaixão, quando a gente pega essa capacidade que o ser humano tem de entregar um contexto, de fazer perguntas certas e de entrar com o coração, entrar com o sentimento, se aquele contexto, a inteligência artificial te entrega o conteúdo, se a partir daquelas respostas boas, ele te traz as respostas e entrando com o coração, o algoritmo entrar com toda essa inteligência algorítmica por trás, contexto mais conteúdo, perguntas mais respostas, coração mais algoritmo, nos potencializa como seres humanos. Então, é o humano sendo potencializado pela inteligência artificial e, logicamente, que tem uma lógica da inteligência artificial ser potencializada pelo humano quando ele consegue treinar ela de forma adequada, mas eu vejo cada vez mais essa simbiose acontecendo numa lógica super positiva. E não à toa, a gente tem visto, aqui é um relatório recente também da Work Trend Index aí da Microsoft, em que habilidades relacionadas à inteligência artificial se tornaram uma prioridade na contratação corporativa. Então você pega, uma realidade de América Latina, 60% dos líderes disseram que não contratariam uma pessoa sem habilidade em inteligência artificial. Por outro lado, 82% dos trabalhadores já usam inteligência artificial generativa no seu dia a dia de trabalho. Aumentando um pouquinho, trazendo um pouco mais de números aqui, 79% dos líderes globais concordam que suas empresas precisam adotar IA para se manter competitiva. 59% dos líderes se preocupam com a quantificação de ganhos de produtividade obtidos por ferramentas de IA, então já estão querendo entender um pouco melhor o quanto esse depara de fato está trazendo de produtividade, de eficiência e tudo mais. E 60% dos líderes se preocupam que a liderança das organizações ainda não tem
esse plano de implementação da IA de uma maneira mais estratégica, sistêmica, permeando todo o negócio e não daqui um pouco de uma maneira mais pontual. Eu gosto, antes de trazer a quarta reflexão aqui, eu gosto de compartilhar duas situações que aconteceram comigo de conversa, uma conversa que eu tive, outra de um material que eu tive acesso. A primeira delas foi, ainda no ano passado, eu conversei com uma empresa, no início do ano ainda, eu conversei com uma empresa e um dos executivos com quem eu conversei, ele comentou comigo que naquele momento, já, início do ano passado, a empresa não contratava nenhuma pessoa que não soubesse inteligência artificial ou, no mínimo, tivesse um interesse genuíno para saber mais, explorar mais e conhecer mais sobre esse tema. Trazemos isso para a realidade de hoje. Em julho deste ano, uma empresa de software dos Estados Unidos chamada Intuit, ela demitiu 1.800 funcionários e, no mesmo momento, abriu 1.800 posições. E essas demissões, elas se deram para funcionários low performers, então eram pessoas que, de fato, estavam performando abaixo do que efetivamente se tinha de expectativa, e abriram 1.800 vagas para pessoas com habilidades em inteligência artificial. Por que eu estou trazendo isso? Eu não sei se isso vai ser uma tendência, não tem como a gente prever o quanto isso vai ser uma realidade, mas deixa muito claro a necessidade que os negócios têm de refletir sobre esse tipo de movimento. Pode ser que seja uma coisa isolada, sem dúvida nenhuma, mas cada vez mais você pega essa conversa pontual com esse executivo, essas informações aqui de que 60% das pessoas de lideranças na América Latina não contratariam alguém sem IA, sem habilidades de inteligência artificial. E essa realidade da Intuit, que entende que eles precisam de profissionais com essas características para se manter relevantes e competitiva, opa, para aí, tem alguma coisa aqui que a gente precisa olhar. Tem alguma coisa aqui que, de alguma forma, a gente precisa entender um pouco melhor, porque é um movimento que está acontecendo, é uma marcha que está acontecendo, e daí me faz aí acreditar, trazendo essa quarta e penúltima provocação aqui, que a IA ela vai ser cada vez mais indispensável para alta performance. Independentemente do setor, independentemente do segmento, a gente precisa entender que a IA deve estar do nosso lado, nos potencializando, nos amplificando, para nos tornarmos cada vez mais eficientes e, consequentemente, entregando uma performance cada vez maior. Já se encaminhando, pessoal, até para o término dessa parte mais expositiva aqui, depois a gente fecha essa apresentação aqui e fica no bate-papo. Eu gosto de trazer muito o contexto dessa expressão aqui, desse acrônimo BYOAI, que é o acrônimo do Bring Around Artificial Intelligence. O que é isso? Na época que as pessoas começaram a trabalhar com tablet, com seus notebooks próprios e tudo mais, se concebeu o acrônimo BYOD, que é Bring Around Device. Então, a pessoa tinha o seu tablet, tinha o seu smartphone, tinha o seu notebook, e aquele device, né, aquele aparelho era o instrumento de trabalho principal daquela pessoa. Trazendo para a realidade da inteligência artificial é um pouco sobre, cara, não me interessa quais são as ferramentas de IA que a minha organização disponibiliza para mim, mas eu tenho as minhas próprias ferramentas que eu sei usar, que eu sei, que eu estou acostumado a usar e que eu sei tem extração de valor importante. Então, essa expressão é justamente nessa perspectiva de que tem muitas pessoas, tem muitas empresas, muitas pessoas dentro de empresas levando as suas próprias ferramentas para otimizar o seu trabalho, para melhorar o seu trabalho, logicamente que respeitando todas as regras de compliance, de segurança, de privacidade de dados necessárias nos mais diferentes segmentos. Né? Então, trazendo aqui, mais uma vez, fazendo referência a esse mesmo relatório da Microsoft, vejam que na América Latina, 77% dos respondentes disseram que usam ferramentas de IA no trabalho não oferecidas pela organização onde eles trabalham,
E entre as gerações, mesmo baby boomers, né, então pessoas jovens há mais tempo, digamos assim, acima de 58, aí beirando 60 a mais, tem um percentual de respondentes aí super importante também, vai aumentando de acordo com a geração, mas desde os mais jovens há mais tempo, quanto os jovens há menos tempo, todos eles já trazendo esse contexto de se apoiar em ferramentas de IA para otimizar o seu dia a dia, para otimizar, para ser mais eficiente, para entregar mais produtividade, para melhorar o seu dia a dia como profissional. Eu gosto sempre de finalizar fazendo um pouco dessa provocação, né? Quanto mais experiência você tem sobre uma temática específica, quanto maior o seu conhecimento, sobretudo quando você está interagindo com uma inteligência artificial generativa, e isso vale para todos os modelos de linguagem, quanto mais repertório, quanto mais conhecimento, melhores vão ser as respostas. De nada adianta, e não é sobre você pedir uma coisa pontual para um chat GPT e esperar receber a melhor resposta. A resposta ela é construída a partir dessa interação. E quanto mais conhecimento, quanto mais repertório, melhores vão ser as respostas dele, melhores vão ser os outputs em relação à extração de valor daquilo que você quer. Se você domina uma temática, você tem um profundo conhecimento sobre algo, ela pode te apoiar de uma maneira muito importante. Se você não domina aquela temática, a probabilidade de você ficar num nível de superficialidade e, consequentemente, extrair pouco valor é realmente muito importante também. Então, quinta e última provocação aqui que eu trago para vocês é: quanto maior o repertório, melhores os outputs. Sempre, sempre, sempre. Então, vale a pena baixar a guarda, explorar o máximo possível dessas ferramentas de IA generativa, porque elas estão aqui para nos apoiar, estão aqui para nos amplificar e nos tornarmos cada vez melhores, mais eficientes e tudo mais. Então, finalizando aqui, já se encaminhando definitivamente para o nosso fim, Paulo, as reflexões finais, né? Então, consolidando aquelas 4, 5 frases que eu trouxe aqui, IA não é mais uma ideia futurista, mas sem dúvida nenhuma uma realidade tangível. A IA está aqui para te expandir e não te substituir. Woman in the Loop, sempre. A gente tem um caminho importante para chegar num nível de substituição que não se sabe, não tem como precisar quando isso efetivamente, se isso efetivamente vai acontecer. Nunca, nesse contexto de mundo que a gente vive, o não arriscar se tornou tão arriscado. A IA é, sim, indispensável para alta performance, e quanto maior o repertório, melhores vão ser sempre os outputs. Então, pessoal, última provocação aqui. O que está posto é que cada um de nós pode até evitar essa realidade, mas não as consequências dela. Tem gente que já está sentindo na pele, tem gente que vai sentir, talvez daqui um pouco mais para frente, mas as consequências elas vão vir numa intensidade importante, e por mais que a gente evite essa realidade, não queira se conectar a isso tudo, das consequências a gente definitivamente não vai ficar imune. Obrigado pelo bate-papo com vocês. Eu vou deixar, eu sei que a gente vai ter mais um tempinho aqui para bater esse papo, para ficar conversando, mas eu deixo aqui os meus contatos também. Quem quiser se conectar pelo LinkedIn, quem quiser se conectar pelo Instagram, ficou. Paulo, olha aqui, acabei não tirando o grupo Giovannone aqui, peço desculpas pelo erro, mas eu aproveitei um pouco da apresentação que eu fiz lá no bate-papo com o Paulo da semana mas passada. o grupo Giovannone faz parte aqui do Enlagos. Legal. Fantástico. Mas ficam os meus contatos, quem quiser se conectar pelo Instagram, pelo LinkedIn, volta e meia eu estou compartilhando conteúdo por lá também. E é sempre um prazer trocar aqui com vocês, trocar lá com todo mundo. E seguimos o nosso bate-papo aqui, Paulo. Eu fico super à disposição aí, acho que a gente tem aí mais um tempo bom para trocar, para compartilhar e ver aí de que forma eu posso ajudar a trazer algum tipo de clareza, diminuir um pouco aí eventuais dúvidas, questionamentos, inquietações que todo mundo pode estar, porventura, sentindo. Valeu, pessoal. Obrigadão mesmo. E vamos embora, seguimos o nosso bate-papo.
Olha, nós não vamos dispensar o Beto assim facilmente, porque Vamos seguir eu, falando. nas inscrições, algumas pessoas me pediram para a gente ter um pouco mais do que uma hora para conversar sobre o tema. É lógico que o tema é muito vasto e nós estamos absolutamente iniciando. Mas só alguns pontos que o Beto colocou. O principal deles é que a inteligência artificial não poupou geração. Ela está de 0 a 100 anos e que ele chamou de uma demografia em transição. Ou seja, Geração. não importa se você foi treinado no século passado ou no novo século, e você tem que se meter na IA, como foi no uso do smartphone e coisa parecida. Não foram só os jovens e não foram só os ricos, não foram só os urbanos. Então, esse é um ponto que a gente vai ter que refletir muito. Mas na saúde, eu queria trocar ideia com vocês que estão na audiência sobre o uso da IA na medicina preventiva e no tratamento. Tanto a medicina preventiva quanto o tratamento estão sendo usados de uma forma muito inadequada, porque não está sendo personalizado. E algumas pessoas, não fumar. Tem gente que fuma muito, fuma pouco, fuma médio, e deu álcool, e por aí vai. Mesma coisa em relação a, ao tratamento. Tem o fabricante de remédio fabrica uma pílula, mas não importa se uma pessoa tem 100 quilos, 70 quilos ou 50 quilos. Então, isso tudo vai precisar de uma acurácia que a gente chama de medicina personalizada, tanto para o tratamento farmacológico, quanto a própria nutrição e a questão da medicina preventiva. Mas eu acho que isso vai trazer uma revolução muito grande. Bom, esses são os meus comentários, mas todo mundo tinha se programado para uma hora de conversa. Então, nós vamos estender um pouquinho mais. Se alguém aí da audiência quiser fazer colocações, comentários ou mesmo perguntas, nós abrimos para uns poucos da audiência fazerem contato, enfim, porque senão ia ser uma loucura. Porque o último webinar nosso, nós atingimos 500 visualizações. E esse não vai ser menos. Então, isso vai ser divulgado, porque está sendo gravado, e daqui a 15 dias, 20 dias, nós teremos aí mais de 500 visualizações. Então, algum de Legal. vocês aí da audiência quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Ou mesmo Um de cada, sugerir o tema para um próximo encontro. um de cada vez, né, Paulo? Que nem eu brinco É, assim, quando o pessoal não. Um de cada vez. então, mas eu estou vendo que o pessoal não estava programado para prosseguir. Então, mas foi ótimo. Eu acho que atingiu os comentários aqui muito bem, mas uma questão ficou clara. Ou nós vamos nos treinar para usar a inteligência artificial na forma como ela propõe, ou nós vamos ficar no século passado e, como a gente dizia, analfabetos nesse tema. Eu vejo, vamos lá, eu acabei não conseguindo acompanhar muito os comentários ali, né? Mas eu vejo muito esse lado como apoiando, né? Eu vejo muito, eu tenho uma perspectiva muito otimista. A gente falava até, eu acho que na parte de amenidades ali, de perguntas e respostas lá no bate-papo da semana passada, né, Paulo?
Eu gosto muito dessa perspectiva otimista. Eu terminei recentemente o livro do Harari e eu acho que ele traz uma perspectiva muito pessimista disso tudo, né? Ele vê com bons olhos algumas coisas, mas acaba, sei lá, olhando sempre para o copo meio vazio, assim. E lógico, a gente não pode desconsiderar, a gente tem um desafio gigante de letramento, né? Eu vejo uma necessidade aí de letramento e inteligência artificial muito importante, né? Então, se alguém me pergunta assim, Beto, o que que tu acha que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Isso tem basicamente duas coisas. Uma é entender que de fato isso já está posto, isto é uma realidade e você precisa baixar a guarda para utilizar, para experimentar. E você é potencializado a utilizar isso tudo quando você é letrado naquela temática, né? Então, eu defendo muito, eu sustento muito esse movimento de letramento em inteligência artificial e baixar a guarda para que, de fato, você tenha condições aí de conhecer cada vez mais, de entender cada vez o seu funcionamento e extrair o máximo de valor do que essas ferramentas têm para nos oferecer. Então, Paulo, essa Paulo, questão. tempo de uma pergunta, Paulo? Sim, tem tempo, Oi, sim, Arthur. vamos lá, Arthur. Que ótimo. E eu não, desculpa eu não ter liberado o vídeo, porque eu estou no carro. Mas Tranquilo, excelente exposição, adorei, muito boa, viu? obrigado. Deu para ver cada palavra. Agora, o meu entendimento de inteligência artificial é o processo decisório, né? Aquele momento onde vai adquirir, se não a decisão, orientar processos decisórios com índice de probabilidade e coisas assim. Eu estou te Perfeito. colocando isso porque os exemplos que a gente tem assistido são exemplos de leitura de exames, são onde a tecnologia não é exatamente de inteligência artificial, é uma percepção ali, plasma, ou seja o que for, né? Em que momento você vê a inteligência artificial com competência de auxiliar no diagnóstico como orientação de diagnóstico? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu hoje vejo que tem uma série de gaps dentro dessa interação que não faz com que nós tenhamos uma segurança daquilo que a inteligência artificial vai responder, mas conduzindo ela, pegando ela pela mão e fazendo as interações corretas, ela pode nos apoiar e trazer um nível de segurança maior, do que se nós estivéssemos sozinhos, tá? Então, assim, hoje eu já acho que tem um caminho que ela pode nos apoiar de uma maneira importante, falando de saúde, mas quando é que a gente vai virar essa chave? Eu diria que essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Eu comentava até na semana passada também, tem um artigo super interessante que eu acho que eu compartilhei até no nosso grupo lá, Paulo, que é um artigo que traz muito a percepção de um grupo de estudiosos, tá, deste tema, que está acreditando que nós vamos ter a AGI. O que que é AGI? É a inteligência artificial geral até o final de 2027. O que que é inteligência artificial? Sem entrar no detalhamento do que significa isso, mas é quando a inteligência artificial atinge um nível de conhecimento e um nível de sofisticação de pensamento tal qual o humano. E se hoje as principais ferramentas de LLM, né, que são essas inteligência artificial generativa, elas nos entregam como resultado, como output, o conhecimento de alguém que está terminando a escolaridade, que está daqui a pouco numa faculdade, a expectativa e a conclusão que se chegou deste estudo especificamente é que até final de 27 a gente vai ter a inteligência artificial passar de um high schooler para um PhD. Tem gente que diz que isso vai demorar 10 anos. Tem gente que está dizendo que vai acontecer em 2027. Então, assim, ó, eu não sei te precisar, eu não sou um técnico, né? Eu não sou um cara de background de tecnologia e tem pessoas muito mais preparadas que estão batendo a cabeça de quando isso vai acontecer. O que eu
posso afirmar é que hoje a gente já tem ferramentas que podem nos apoiar, e tu pega o próprio ChatGPT, dependendo da interação que você faz com ele, ele pode te apoiar de uma maneira importante na tomada de decisão no final do dia, mas essa questão com nível de acurácia maior não vai acontecer aí antes de 27, 28 para fora. Te respondi, Arthur? Sim, agora, Doris, você quer questionar? Pode questionar ao vivo, sim. Eu vi que o Eduardo levantou O a mão Eduardo também. também, o Eduardo Boa. e a Doris. Boa Vamos lá, tarde a Doris. todos. Fui eu, não. Porque Outro. apareceu aqui, então tem outra pessoa, Eduardo. Mas vamos lá, Doris. Será que eu levantei a mão? Oi, tô aparecendo. Oi, Não, Doris, vai está aparecendo. Pode estar Tá, Estamos te vendo. tá bom. Eu entrei um pouco atrasada porque estava em trânsito. Eu gostei muito da parte que eu assisti a sua palestra, Beto, e agradeço a participação, tá? Eu estou me aprofundando em inteligência artificial agora de um tempo para cá com uma amiga, a gente tem um blog e a gente está se especializando para trazer a tecnologia, né, tentar trazer essa impressão que a nossa geração, né, e a nossa profissão também, que somos profissionais da área de saúde, somos enfermeiras e temos uma expertise que você tocou no cerne da questão quando colocou um dos slides aí, falando, né, da inteligência artificial com os algoritmos, e a nossa pesquisa, né, de doutorado e mestrado foi em cima de sentidos corporais, utilizando o sentido coração, que é a emoção. Uhum. E o que a nossa experiência de vida e profissional, né, nos traz para essa questão, né, de que essas ferramentas, que a inteligência artificial, que a tua conclusão aí é muito objetiva e clara, de que não tem como fugir agora, não dá para voltar, né? Não dá para voltar, tem que evoluir. E a gente já está percebendo que os nossos profissionais não estão valorizando definitivamente, com eficácia e com boa participação, a inteligência artificial, as pessoas ainda não acreditam que ela está aí, entendeu? Então, e alguns não conhecem. Eu estou falando de saúde pública no Brasil, tá? Perfeito. Então, que você tem a dificuldade de acessar, o SUS é a espinha dorsal da assistência à saúde do nosso país, mas que os profissionais ainda não estão preparados para isso. Então, eu ouvi uma pessoa de São Paulo, da USP, questionando que eu dei o cartãozinho, né? Meu cartão de apresentação na Innovation Week. E a pessoa falou assim, mas não, isso aqui, PhD, essas coisas, academia, não entra muito, não bate muito, não. Aí hoje, ouvindo você, eu falei assim, cara, ele está trazendo uma coisa que a gente está querendo introduzir, porque quem está fora e não é, né, quem trabalha com TI, quem trabalha com inteligência artificial não valoriza muito a academia, que é o que a gente está vendo, né? Esses 60% da América Latina que são contratados para trabalharem, que já são, né, já são mais próximos da inteligência artificial, essas pessoas muitas vezes não têm uma formação acadêmica, né? E essas pessoas é que vão estar projetando, e vão estar levando a inteligência artificial para
toda a população. E cabe a nós, né, profissionais, né, que somos e interessados e queremos compartilhar isso com as nossas categorias, até para trazer o pessoal, né? Então, eu não queria fazer um questionamento, mas eu queria fazer um elogio, porque você me trouxe uma resposta que eu estou há algum tempo. Tá, eu já estava há algum tempo assim, casquetada e desenvolvendo alguma coisa sobre isso. Então, eu agradeço e parabéns pelo trabalho, né, tá? Paulo Marcos, todo mundo da organização, muito bom, tá? Doris, Gostei, né? mantenha contato, porque essa sua questão do blog, etc., integração com todos os profissionais da saúde, com a academia e com a parte de gestão prática, é o nosso objetivo e acho que você dá um testemunho que foi atendido. Arthur, você quer fazer Obrigada. alguma colocação ainda? Eu acho que é Arthur, o Eduardo. Eduardo, né? É o Eduardo, Eduardo quer fazer agora. alguma Quero, colocação? Paulo, quero. Obrigado. Então, vamos lá. Bem, primeiro parabenizando você e Alberto pela iniciativa, estou também gostando muito. Eu trabalho na área da saúde há mais de 30 anos e queria saber a opinião do Beto quanto à medicina. O Paulo estava dizendo, de certa forma, a mesma coisa, de que ela ainda é curativa e não preventiva, né? Cura-se a doença, mas faz-se pouco para evitá-la e para a gente viver mais tempo com mais qualidade de vida e não viver mais tempo tratando uma doença crônica que está ali te matando um pouco a cada dia. E eu trabalhei, inclusive, recentemente com cirurgia robótica, que já é um grande avanço. Eu tenho visto Parabéns. Obrigado. Eu tenho visto que a evolução da inteligência artificial tem tido como uma primeira onda na área da saúde, e talvez em outras indústrias também e segmentos, na questão de ganho de eficiência operacional, diminuindo gargalos, aumentando eficiência em agendamento de pacientes, gestão de centro cirúrgico, otimização de um monte de processos que já existem, mas ainda não tenho visto tantos avanços conectados, integrados nessa questão da direção da medicina preditiva, da medicina que previne a doença e não trata a doença, né? E eu queria a sua opinião, porque eu vejo que tem avanços, eu vejo aqui acolá como é que se diz? Publicações de o que se chama wearable devices, aqueles usáveis, né? Uma tradução é meio ruim, mas para glicemia. Outro dia eu vi um de fazer ultrassom já, uma coisa que prendia no braço. Mas quando você acha que isso de fato vai transformar a saúde, não só além do ganho de eficiência operacional, mas na jornada do paciente e no resultado final, que no final das contas, quem está na ponta lá são sempre nós, né? Potenciais pacientes em algum momento. Perfeito, Eduardo, a tua pergunta é maravilhosa e eu adoro essa temática. A esposa do meu sócio, até a Luísa Comerlato, ela é uma médica do estilo de vida. Ela tem um podcast que é Biohackers, se eu não me engano, que é super legal, que traz justamente essa perspectiva de falar muito mais sobre prevenção do que efetivamente sobre cura, sobre tratamento. E essa pergunta, eu nunca tinha parado para refletir sobre o quando isso vai acontecer, mas enquanto você falava, eu comecei a pensar aqui. E a resposta que eu tenho para te dar, eu acho que isso é muito mais sobre modelo mental do que tecnologia. É muito mais sobre a gente ter cada vez mais vozes sensibilizando que o médico pode ser um grande preventor de doenças do que efetivamente aquele cara que vai te ajudar, que tu vai procurar única e exclusivamente para remediar. E isso passa por uma necessidade de mudança de modelo mental. E não é sobre uma mudança, não é sobre choque geracional, eu acho que é choque de modelo mental mesmo. Por quê? Porque daqui a um pouco as novas gerações, elas contaminadas por um movimento de mais orientado à saúde, maior cuidado com a alimentação, maior cuidado. Basta ver, é geracional. A minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos que ela nunca experimentou refrigerante. Só tinha refrigerante nos aniversários da minha geração. Não existe refrigerante em aniversário dessa geração. Então, assim, dando um exemplo muito pontual, muito específico de uma nova geração que já vem com uma mentalidade completamente diferente. Que daqui a um pouco o doce não é uma realidade tão presente quanto era na nossa realidade lá atrás. Né? Então, por que eu estou trazendo tudo isso?
é um caminho evolutivo. Eu acho que, para mim, é inexorável um caminho evolutivo em relação a isso. Logicamente que as ferramentas vão nos apoiar e nos potencializar, porque ela vai ter uma capacidade de, não só hoje em dia, por todos os exames genéticos que já conseguem nos apoiar para saber quando eu posso ter potencialmente um tipo de doença e tratar isso de uma maneira preventiva já. Mas, cara, como é que a gente consegue não só tornar isso mais barato, mais acessível, mais democratizado e dentro dessa democratização expandir num contexto maior e esse contexto maior ganhar um volume maior, uma escala maior e, consequentemente, ajudar no final do dia a mudar este modelo mental. Então, acho que muito mais do que uma questão de tecnologia especificamente, que, lógico, mais uma vez, vai nos apoiar, é sobre, né, a gente entender que a lógica deve ser outra. E tem pessoas que já são mais orientadas a isso e outras que ainda não. Tem um caminho de sensibilização e eu acho que cabe a nós, como sociedade, assim, e pessoas da saúde, orientar cada vez mais nessa linha também. Eu só para finalizar, não vou me estender, tem muita gente online, mas eu não só estou de acordo, como agregaria talvez de que além do modelo mental, eu acho que é importante a consciência dos diferentes stakeholders, né? Porque hoje, às vezes, o pagador Perfeito. não apoia o médico porque o médico gasta muito, ou paga porque ele Perfeito. opera muito, o modelo até de remuneração, porque quem opera muito ganha mais, mas quem opera muito é porque tem mais doente, não está prevenindo, ele está operando. Então, assim, tem uma mudança conceitual importante também, que deveria Tem remunerar. conflito de interesse envolvido. Deveria remunerar a saúde, não a doença. Hoje a gente remunera a doença, ou seja, é meio louco isso, mas é por aí. Perfeito. Obrigado, Beto. Muito bom. Adorei essa provocação. Me fez refletir sobre uma coisa que, assim, te confesso que eu não tinha parado para refletir e que, enfim, acho que a gente chegou num meio do caminho aí que pode fazer sentido. Bom, já estamos completando 1h30 de encontro. Foi maravilhoso, foi ótimo. Vamos manter contato com esse povo todo, viu? Então, minha intuição que você poderia ajudar muito a saúde foi realmente cumprida e vamos manter contato. Obrigado, audiência, e, por favor, compartilhem, porque isso vai estar sendo gravado, esse tema aí com seus amigos, seus parceiros, porque isso é muito importante, nós aprofundarmos na inteligência artificial na saúde. E, Beto, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Paulo. Eu que agradeço Valeu. aí a disponibilidade de todo mundo, o espaço para bater esse papo com vocês. Para mim foi super enriquecedor e não tenho dúvida nenhuma de que eu saio aqui com muito aprendizado a partir dessas trocas que a gente teve. Gostei muito das provocações que vocês fizeram, que sem dúvida nenhuma me fizeram refletir também. Que bom. Então, chegamos ao fim, turma. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.